Eliseu, o sucessor de Elias. Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E Elias disse: Coisa dura pediste. Porém, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda. E Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E vieram ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram: Eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar teu Senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse: Não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até se enfastiar. E disse ele: Enviai. E enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó. E disse ele: Eu não vos disse para não ir? E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação dessa cidade, como o meu senhor vê. Porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me uma salva nova, e põe nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: Assim diz o Senhor: Sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, boas aquelas águas até ao dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele e diziam: Sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Carmelo, e dali voltou para Samaria. Esse fato está registrado na Bíblia, não por casualidade, mas para alerta de que todo profeta que representava a palavra de Deus naqueles dias eram homens que tinham a proteção de Deus, o seu zelo e o seu cuidado. Primeiro livro de Crônicas 16, verso 22 nos diz: Não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. O juízo divino veio pela maldição lançada por Eliseu sobre aqueles pequenos rapazes, para evidenciar que o servo de Deus não é qualquer um. Um acontecimento semelhante aconteceu no Novo Testamento, quando Saulo, cheio do Espírito Santo, disse a Elimas o encantador: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Isso nos deixa claro que a palavra de Deus na boca de alguém com uma vida santa e irrepreensível tem efeito e muito poder. Quando Eliseu, profeta do Senhor, foi sepultado, até os seus ossos estavam impregnados com a presença de Deus. O que contraria muitos hoje em dia, que declaram que Deus só quer o coração. A Bíblia refuta isso quando diz que nosso corpo é o templo do Espírito de Deus. Um homem
Foi lançado morto na sepultura de Eliseu, e quando o morto tocou os ossos do homem de Deus, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Isso está em 2 Reis 13 e 21. Deus deu testemunho do caráter de Eliseu, um homem de Deus como costumava ser reconhecido, e isso, como no caso das ursas, não ficou registrado por casualidade, mas para mostrar que a influência de uma pessoa que anda com Deus não cessa automaticamente com sua morte, mas que mesmo depois disso poderá ser um manancial de vida espiritual para outros. Amém.